Bom, pessoal, então retomando, prosseguindo ainda na análise do informativo 985, agora a gente vai analisar a decisão referente ao direito dos indígenas e a obrigação de fazer do Estado. Então, Covid-19 e povos indígenas. Nessa decisão, nós vamos analisar algumas questões interessantes que merecem um destaque prévio. Primeiramente, a teoria do diálogo institucional ou dos diálogos institucionais. Essa teoria vem sendo desenvolvida pelo professor Conrado Hübner. Essa teoria ela indica que um sistema constitucional como o brasileiro, onde você tem uma Constituição dirigente, uma Constituição vinculante, que vincula todos os poderes do Estado, que permite, inclusive, controle de políticas públicas, é necessário para que a Constituição, as normas constitucionais, os direitos fundamentais, né, sejam efetivos, que você tenha um diálogo entre os poderes do Estado. Um diálogo entre os poderes do Estado para que você atinja a finalidade ou as finalidades estabelecidas constitucionalmente, para que você cumpra as obrigações constitucionais, para que você garanta a efetividade dos direitos fundamentais. Então é uma teoria importante, porque ela busca preservar, em certa medida, a autonomia, a independência dos poderes do Estado, mas sem desconsiderar a possibilidade de controle recíproco entre esses poderes. Sem desconsiderar, por exemplo, a possibilidade do Poder Judiciário, em situações pontuais, em situações excepcionais, exercer controle, inclusive, sobre políticas públicas. Não cabendo, pelo menos não é o que se defende na teoria, que o Poder Judiciário ele decida politicamente, pelo menos a ideia não é essa, tá? E sim instaurar um diálogo entre os poderes do Estado e o Poder Judiciário, como órgão controlador, estabelecer fontes de comunicação com os demais poderes, sempre visando cumprir comandos constitucionais, sempre visando garantir a maior, como dito, efetividade da Constituição e dos direitos fundamentais. Também merece destaque direitos relativos aos indígenas, e mais especificamente, também destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, um diálogo intercultural, um diálogo entre culturas, né? Tema tão importante nos dias de hoje, tema absolutamente relevante. Vamos começar, portanto, a analisar a decisão. Diz lá, Covid-19 e povos indígenas. O plenário, por maioria, referendou cautelar deferida parcialmente em arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se questiona um conjunto de atos, e aqui olha o detalhe lá importante que eu disse para vocês, comissivos e omissivos. Então aqui se controla não apenas as condutas, os atos comissivos praticados pelos poderes do Estado, mas também as omissões do poder público, ou seja, o não cumprimento de deveres constitucionais, o não cumprimento de comandos constitucionais relacionados ao combate à pandemia do Covid-19, que implicaria alto risco de contágio e extermínio de diversos povos indígenas. Veja que extermínio, tá? Então a consequência aqui seria, propriamente, para algumas comunidades indígenas, o próprio extermínio daquele povo, daquela respectiva comunidade. A cautelar, ela foi deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então a cautelar foi deferida. Deferiu, portanto, o pedido cautelar nos seguintes termos. Está aqui uma síntese do que foi deferido cautelarmente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro, quanto aos povos indígenas em isolamento, determinou-se criação de barreiras sanitárias. Veja que aqui a determinação da medida deferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, determinou a criação de barreiras sanitárias que impeçam o ingresso de terceiros nos territórios indígenas, conforme o plano a ser apresentado pela União. Olha aqui o detalhe interessante. Conforme o plano a ser apresentado pela União.
Aqui a gente já inicia a própria ideia de diálogo institucional. Então veja que o Poder Judiciário ele reconhece a omissão do Estado. O Estado tem que fazer. Mas o Poder Judiciário, pelo menos não até aqui, fixa como deve ser feito. Fixou que deve ser feito, mas não como deve ser feito. Como deve ser feito, deve ser apresentado pela própria União, pelo Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo deve apresentar um plano de ação. Você instaurou aqui um diálogo. O Poder Judiciário diz que o Poder Executivo está omisso, não está cumprindo um dever constitucional, não está cumprindo um comando constitucional, que é o de garantir a proteção à população indígena, criar barreiras impedindo a invasão de terceiros, consequentemente impedindo a contaminação da população indígena. A gente sabe que a população indígena, né, é muito mais sensível a essas doenças do que propriamente nós. Então a população indígena merece essa proteção especial. Se você levar uma gripe a uma determinada população indígena, uma gripe da mais comum, da mais corriqueira, você mata a pessoa. Eles não têm anticorpos para reagir. Então é necessário essa proteção. E se essa proteção é necessária, você tem aqui um comando constitucional, um dever de proteger, e o Poder Executivo tem que proteger, tem que fazer. Não há discricionariedade, não há escolha política, é um dever. A escolha do Poder Executivo não é quanto à proteção ou não, mas sim a escolha quanto aos meios de estabelecer essa devida proteção. Os meios devem ser escolhidos pela União. E é exatamente por isso que o ministro Luiz Roberto Barroso, na decisão, disse: a União tem o dever de proteção. Ponto. Isso não se discute mais, pelo menos não na visão dele até aqui. Então, a União tem esse dever de proteção. Abra uma via de comunicação agora com a União e determina que a União deve apresentar um plano. A União vai criar esse plano. A União deve apresentar esse plano. Esse plano, portanto, faz parte de uma decisão política da União. Como vai se dar essa proteção? E aí sim, você vai efetivar o comando constitucional. Mas retomando. Então, quanto aos povos indígenas em isolamento ou povos indígenas de recente contato, são aqueles mais suscetíveis, né? Aqueles mais frágeis, necessário a criação de barreiras. Então, deve ser criadas essas barreiras que impeçam o ingresso de terceiros em seu território, cabendo, portanto, à União apresentar um plano que impeça esse ingresso de terceiros em territórios indígenas. Ouvidos os membros da sala de situação veremos adiante, no prazo de 10 dias, contagem da ciência da decisão. 2. Criação de sala de situação. Está aqui. Para gestão de ações de combate à pandemia quanto aos povos indígenas em isolamento e de contato recente nos seguintes termos. Composição dessa sala. Composição pelas autoridades que a União entender pertinente. Então, veja, está dizendo para a União, você deve criar essa sala de situação e a composição vai se dar nos seguintes termos. Primeiramente, composição pelas autoridades que a União entender pertinente. Ou seja, a própria União vai definir. Então, o STF, ele não está definindo quem é que vai compor, quais autoridades que vão compor, mas está dizendo, deve ser criada essa sala de situação e a União deve indicar as autoridades que vão compor essa sala de situação. Essa sala de situação para gerir os efeitos da pandemia do Covid-19 nos povos indígenas. Bem como por membro da Procuradoria-Geral da República, que deve compor, da Defensoria Pública da União, representantes ainda dos povos indígenas. 2. Indicação de membros pelas respectivas entidades no prazo de 72 horas a contar da ciência da decisão. Então, estabeleceu o prazo
para que você não fique ad eterno sem indicar aqueles que compõem essa sala de situação e, consequentemente, você não dá efetividade a essas políticas. Então, indicação de membros pelas respectivas entidades no prazo de 72 horas a contar desta decisão, apontando-se os respectivos nomes que vão compor essa sala com as qualificações, correio eletrônico, telefones de contato, por meio de petição ao presente juízo. 3. Convocação da primeira reunião da sala de situação pela União, no prazo de 72 horas, a contar da indicação de todos os representantes, por meio de correio eletrônico, com aviso de recebimento encaminhado a todos eles. Você não pode ter o contato, né? Então via correio eletrônico, via e-mail, bem como por petição ao presente juízo. 4. Designação e realização da primeira reunião no prazo de 72 horas da convocação, anexada a respectiva ata ao processo para a ciência do juízo. Quanto aos povos indígenas, em geral, aqui, aos povos indígenas, de forma genérica, inclusão no plano de enfrentamento e monitoramento da Covid para os povos indígenas, de medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas, ou providência alternativa apta a evitar o contato. Perceba que quem vai definir as medidas é o Poder Executivo. O STF, eventualmente, vai controlar se as medidas são suficientes. Se você tem, por exemplo, uma medida que é efetiva para atingir o fim pretendido, você vai controlar, o Poder Judiciário vai controlar a proporcionalidade das medidas. Tanto nos casos de proibição do excesso, mas também da proteção insuficiente. Então, vai incidir aqui no controle o princípio da proteção insuficiente em relação às medidas eventualmente adotadas. Então, o Poder Judiciário determina ao Poder Executivo que cria as medidas. Ele é que vai criar essas medidas de contenção, de isolamento. O Executivo é que vai criar. Vai apresentar essas medidas ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai analisar se essas medidas são ou não proporcionais, se essas medidas são efetivas para atingir o fim pretendido, se elas não extrapolam o necessário, mas também se elas não ficam aquém do que é também necessário para atingir o fim pretendido. Então vai haver aqui tanto um controle de eventuais excessos, como um controle de insuficiência. São esses dois aspectos da proporcionalidade. Controle do excesso e também o controle da insuficiência. O Poder Judiciário, reforço, não determina quais medidas, determina que devem ser adotadas medidas nesse sentido. O Executivo cria as medidas e o Judiciário controla se as medidas são proporcionais, se não são excessivas e se também não são insuficientes. Vamos retomar a decisão. Então, medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas ou providência alternativa apta a evitar o contato. Veja, apta a evitar o contato. Já está indicando aqui que a medida deve ser adequada. Você tem aqui um dos aspectos do princípio da proporcionalidade, que é o princípio da idoneidade, ou subprincípio da idoneidade, ou princípio da adequação. Então, a medida deve ser apta a atingir esse fim. A medida deve ser apta a garantir o isolamento, a impedir a invasão, a contaminação. É o primeiro aspecto da proporcionalidade. Lembrando, a proporcionalidade, que pode ser subdividida no posicionamento majoritário aqui no Brasil, né, em 3 subprincípios. Eu vou aproveitar e falar também da proporcionalidade em 5 etapas, não em 3, né, mas primeiramente em 3 subprincípios. A adequação ou idoneidade, onde se analisa se a medida é apta a fomentar, a atingir o fim pretendido. Sendo a medida apta, sendo a medida
idônea para atingir o fim pretendido, para fomentar o fim pretendido. O segundo aspecto que é analisado em relação ao meio adotado para alcançar o fim é a necessidade. Se é o meio menos gravoso, no caso, para controlar ou coibir eventuais excessos, ou se é o meio mais efetivo para coibir eventual insuficiência. Então você tem aqui também análise tanto para coibir abusos, como também para evitar medidas insuficientes. No terceiro momento, é que se faz o ajuste fino. É que você faz, portanto, o sopesamento entre os benefícios trazidos pelo meio adotado e os prejuízos acarretados por esse mesmo meio adotado. É o princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Então, nós teríamos a proporcionalidade dividida em 3 etapas, em 3 momentos, em 3 subprincípios. Então, proporcionalidade dividida em princípio da idoneidade ou adequação, princípio da necessidade e princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Mas muita atenção, aproveitando que eu falei em proporcionalidade, já se fala em proporcionalidade analisada, não em 3 etapas, em 3 momentos, mas em 5 etapas, em 5 momentos. Seria o critério quinquipartite da proporcionalidade e não apenas tripartite da proporcionalidade. Esse critério quinquipartite, ele insere 2 momentos anteriores à própria análise da adequação, que precedem a análise da adequação. O primeiro momento seria analisar se o fim, se o fim que se quer proteger, que se quer fomentar, que se quer efetivar, é um fim constitucional. Então, por exemplo, vamos imaginar que o fim do poder público seja erradicar a pobreza. É um fim constitucional. Ótimo, preenchi o primeiro momento. Vamos imaginar uma outra situação, um outro exemplo. Vamos imaginar que o fim do poder público seja erradicar a homossexualidade do Brasil. Já paro aqui, já não analiso mais nada. Porque esse fim, por si só, já é inconstitucional. Então, o primeiro momento a se analisar seria a constitucionalidade ou legitimidade do fim por si só. Sendo o fim constitucional, legítimo, portanto, a segunda etapa é de análise quanto à legitimidade ou constitucionalidade do meio por si só. Por si só. Não em sua relação com o fim pretendido, mas isoladamente, por si só. Por exemplo, nós vimos que erradicar a pobreza é um fim legítimo. Ok, preenchi a primeira etapa. Agora eu vou analisar o meio que o poder público quer adotar para atingir esse fim. O meio por si só, hein? Nesse segundo momento, eu não vou fazer uma análise da relação entre meio e fim. Eu vou fazer uma análise primeiro do fim por si só, isoladamente, depois do meio, isoladamente. Tá? Imaginemos que o meio adotado para erradicar a pobreza, que o poder público pretende, é matar todos os pobres. Óbvio que eu estou exagerando, tá? Mas é que é para você compreender. Matar todos os pobres. Eu não preciso analisar se esse meio é adequado para atingir o fim. Não preciso analisar a relação desse meio com o fim. Não preciso analisar a relação desse meio, portanto, com o objetivo final. Porque o meio por si só já é inconstitucional. Quero erradicar a criminalidade do Brasil. Finalidade constitucional, o objetivo é constitucional, o fim é constitucional por si só. Matando todos os criminosos, né? Todos os criminosos. O meio, por si só, seria inconstitucional. Não prossigo na análise. Não vou analisar se o meio é adequado para o fim, porque o meio, por si só, seria inconstitucional. Agora, se na primeira etapa você entende que o fim é constitucional por si só, e na segunda etapa você igualmente entende que o meio é constitucional por si só, você vai propriamente iniciar a análise daquelas 3 etapas mais conhecidas. Aí sim a relação entre meio e fim. Adequação entre o meio e fim, necessidade entre meio e fim, e proporcionalidade em sentido estrito entre meio e fim. Mas retomando a decisão. 2.
imediata extensão dos serviços do subsistema indígena de saúde aos povos aldeados situados em terras não homologadas. Então, ampliar, estender o sistema já existente àqueles povos que vivem em aldeias que se encontram em terras ainda não homologadas. Então, também vão merecer a proteção, para que você não exclua da proteção esses povos que se situam em terras que não foram ainda homologadas. 3. Também extensão dos serviços do subsistema indígena de saúde aos povos indígenas não aldeados. Veja aqui, primeiro, aqueles que vivem em aldeias, agora já não mais em aldeias, exclusivamente. Por ora, quando verificada a barreira de acesso ao SUS em geral. Então, nesse caso, quando não viabilizado o acesso ao Sistema Único de Saúde, aí sim deve-se garantir o acesso ao subsistema indígena de saúde. Elaboração e monitoramento de um plano de enfrentamento do Covid para os povos indígenas brasileiros pela União, no prazo de 30 dias contados da ciência da decisão. Deve, portanto, elaborar e apresentar esse plano de monitoramento para enfrentamento do Covid em relação aos povos indígenas. Com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, então, com a participação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, garantindo-se assim uma maior legitimidade, representantes das comunidades indígenas, nas seguintes condições: indicação dos representantes das comunidades indígenas, tal como postulado pelo requerente, no prazo de 72 horas, contados da ciência da decisão, com os respectivos nomes, qualificações, correios eletrônicos e telefones de contato, comunicado a esse juízo. Apoio técnico da Fundação Oswaldo Cruz, também do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cujos representantes deverão ser indicados pelos requerentes no prazo de 72 horas, a contar da ciência dessa decisão. Indicação pela União das demais autoridades e órgãos que julgar conveniente envolver na tarefa, com indicação dos mesmos elementos. Observa-se, por fim, que todos os prazos acima devem ser contados em dias corridos e correrão durante o recesso, hein? Então, dias corridos que não se suspendem sequer durante o período de recesso. O término do recesso coincidirá, mesmo porque a doença não espera, né? O término do recesso coincidirá aproximadamente com a conclusão da elaboração dos planos e seu exame pelo juízo, de modo que não há risco de concretização de medidas irreversíveis antes do retorno do Supremo Tribunal Federal a pleno funcionamento, ressalvadas novas situações emergenciais que possam ocorrer no período e que demandem interferência imediata. Implementação das cautelares não prejudica que se dê continuidade a todas as ações de saúde já em curso. Ou seja, não estou suspendendo nenhuma que já está em curso. E planejadas em favor das comunidades indígenas, que não devem ser interrompidas. Ou seja, o que se está fazendo, continua-se a fazer. Por todo exposto, defiro parcialmente as cautelares postuladas pelos requerentes, nos termos e condições previstas acima. Reconheceu-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da cautelar, ressaltando-se a existência de indícios de expansão acelerada do contágio pelo Covid-19 nas comunidades indígenas e a insuficiência das ações promovidas pela União para a sua contenção. Então você tem aqui a fumaça do bom direito e o perigo em mora, justificadores da concessão da medida. O relator salientou as 3 diretrizes que embasaram sua decisão, ou seja, os 3 fundamentos da sua própria decisão. Primeiro, princípios da precaução e da prevenção. No que respeita à proteção à vida e à saúde.
de todos, e aqui no caso específico dos povos indígenas. Segundo fundamento, olha aqui a teoria do diálogo institucional. Necessidade de diálogo institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo em matéria de políticas públicas decorrentes da Constituição Federal. Então, aqui foi o que eu antecipei para vocês. A Constituição estabelece fins a serem alcançados. Vincula os poderes públicos aos objetivos, às finalidades definidas na Constituição. Então, veja que a Constituição, em muitas situações, a partir de normas programáticas, essas normas programáticas vinculam os poderes do Estado quanto aos fins. Então, os poderes do Estado, o Poder Executivo, no caso específico, não tem escolha quanto aos fins. Olha, eu não quero realizar essa finalidade. Eu não tenho esse objetivo. Não é o objetivo do meu governo. Não importa, porque é o objetivo de todos os governos. Ou seja, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. São normas da Constituição que vinculam todos os poderes e, com muito mais razão, todos os governos. Então não há escolha, independentemente do governo. Tá? Então não há escolha quanto aos fins. Não há escolha do Collor, não há escolha do Fernando Henrique, não há escolha do Itamar, quanto aos fins. Tá? Não há escolha do Lula, não há escolha da Dilma, não há escolha do Jair Bolsonaro. Não, a Constituição não deixa margem de escolha nesses casos, quanto aos fins. Mas ela possibilita que os poderes do Estado, que dispõem de conhecimento técnico mais específico, escolham os meios para alcançar esses fins. Por exemplo, uma finalidade é erradicar a pobreza. Um dos governos entendeu que um instrumento, não o único, mas um instrumento efetivo para erradicar a pobreza seria o Bolsa Família. E veja que o governo agora, esse governo que tanto criticou o Bolsa Família, está mudando o nome, está mantendo o Bolsa Família, mas mudando o nome. E até tentando ampliar. Está tendo até uma briga aí, agora se amplia, se não amplia, vai ter gasto, não vai ter gasto, teto de gasto, mas é uma outra discussão. Mas até ampliar. Veja só. Podia escolher outro meio? Claro que podia escolher outro meio. Possibilitaria, nesse caso, o controle quanto ao eventual retrocesso? Sim, possibilitaria. Eu quero eliminar o Bolsa Família. Ok. O que você vai colocar no lugar? Você vai colocar alguma outra política pública que também seja efetiva? Sim, vou. Ok, não tem problema. Não, eu só quero abolir o Bolsa Família, não quero colocar nenhum outro meio, instrumento, outro meio para alcançar esse fim. Não quero. Você tem uma omissão inconstitucional. Porque você tem fins constitucionais que devem ser cumpridos, sob pena de erosão constitucional, sob pena de erosão dos direitos fundamentais, da própria força normativa da Constituição. É muito mais grave porque sorrateiro, porque subreptício, o descumprimento da Constituição por omissão. O poder público finge que não existe aquela obrigação, não cumpre um comando constitucional. Quando ele atua, quando ele faz por ação, é até mais fácil de você controlar, porque você vê a violação. Você vê a lei editada, você vê a política pública que viola a Constituição, então você visualiza o ato comissivo. Mas o ato omissivo, esse é tão mais grave que as inconstitucionalidades por ação. Porque, como eu disse, você não vê. Tá? Você vai descumprindo a Constituição sorrateiramente, subrepticiamente, silenciosamente, e com isso você vai minando a Constituição Federal, como eu disse, vai minando a força normativa da Constituição, a efetividade dos direitos fundamentais. Então, as omissões elas são tão ou mais graves do que aquelas ações que violam a Constituição e devem ser controladas. Claro, devem ser controladas dentro dos limites traçados pela Constituição. Por isso que aqui se fala em diálogo institucional. Tá? Ou seja, o Poder Judiciário reconhece que você tem um fim que vincula. Agora, o Poder Judiciário também tem que reconhecer que a escolha dos meios ela é conferida, nesse exemplo que a gente está lendo, ao Poder Executivo. O Poder Executivo vai adotar o meio que ele entender mais adequado. Ele tem elementos técnicos para isso. Ele adota o meio X. O Poder Judiciário vai poder controlar, como eu já disse para vocês, esse meio adotado.
se esse meio é insuficiente, se esse meio é excessivo, aí pode haver o controle. Então não cabe ao Poder Judiciário, pelo menos não em um primeiro momento, determinar o meio a ser adotado. Tá? Por isso é que abre-se um diálogo, abre-se um canal de comunicação entre o Executivo e o Poder Judiciário. O Poder Executivo apresenta esses meios, o Judiciário fala, ok, vai em frente, tudo correto, não tem problema nenhum. O meio é adequado, o meio é necessário, o meio é proporcional. Não há nada que dizer, portanto a política pública é legítima. Essa é a ideia de diálogo institucional, de diálogo entre os poderes do Estado. Porque você evita que o judiciário decida invadindo a competência constitucional de outro poder do Estado. Então perceba um detalhe. O Poder Judiciário, ele decide quanto ao fim que vincula, porque o fim vem na Constituição. Mas o meio não vem. Então não cabe ao Poder Judiciário, pelo menos não em um primeiro momento, determinar quais os meios para atingir esse fim. A Constituição confere ao poder, no caso, ao Poder Executivo, eventualmente ao Poder Legislativo. Retomando. Então, a necessidade de diálogo institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo em matéria de políticas públicas decorrente da Constituição Federal. Veja, em matéria de políticas públicas decorrente da Constituição Federal. E 3, imprescindibilidade de diálogo intercultural. Para se entender a cultura indígena, para se entender outra cultura. Em toda questão que envolva o direito dos povos indígenas. Eu não posso entender os direitos de indígenas a partir da minha leitura. Um termo comum a ser utilizado agora, né? A partir do meu lugar de fala. Não. Eu tenho que ouvir também a situação do indígena. Tenho que entender a cultura daquele povo indígena para que eu consiga adotar as medidas mais efetivas. Tem que haver esse diálogo intercultural. Não é uma tentativa de uma cultura se sobrepor à outra. É esse diálogo, principalmente em sociedades complexas como a nossa, em que você tem culturas diversas e povos indígenas que têm culturas próprias, muito peculiares, muito particulares, e que a Constituição confere proteção. Eles têm proteção constitucional. E se tem proteção constitucional, devem ser respeitados. Devem ser protegidos como determina a Constituição. Não apenas sua saúde, não apenas a sua saúde, seu território, por óbvio, né? Suas vidas, sua integridade física, né? Mas também a sua cultura merece proteção. Quanto à primeira diretriz, asseverou a preocupação concernente ao risco de extinção de etnias se a doença se espalhar de forma descontrolada. Extinção, hein? Veja só. Nós estamos vendo em relação aos efeitos do Covid no Brasil, já tivemos aí mais de 120 mil mortos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Já tivemos no Brasil mais de 120 mil mortos. Tá? Mas não há perigo de extinção, diferentemente dos indígenas. Os indígenas correm verdadeiramente o risco de extinção. Até um termo que fica um pouco pesado, né? Mas é um termo que reflete o que a gente está falando aqui, o verdadeiro genocídio do povo indígena. Então, uma doença, uma gripe cotidiana que nós temos, tá? Que você fica ali, aquela gripe forte até, que você fica 3 dias, 4 dias mal, alguma coisa assim, né? Isso pode exterminar os povos indígenas, por exemplo, isolados. Exterminar, matar, acabar. É Yanomami, acabou, não existe mais. Acabou. Pode exterminar. Então, se já é grave para nós, porque corre, ou melhor, ameaça a nossa vida, tá? Risco de morte, portanto, é uma doença que tem um risco de morte que não pode ser desconsiderado. Já para os povos indígenas, esse risco de morte ele se acentua de uma forma assim fenomenal, geométrica.
E ele merece uma proteção especial, o povo indígena, porque eles não têm a mesma proteção natural que nós temos. Tá? Então, eles têm que tomar esse cuidado, ou nós temos que tomar esse cuidado para essa proteção. Então, concernente ao risco de extinção de etnias, se a doença se espalhar de forma descontrolada. O objetivo, olha lá, a finalidade. Não é deixar ao bel prazer, falar, não, quem tiver que morrer, vai morrer. Não, é isso. Quem tiver que morrer, vai morrer. É da vida. Mas não é assim. Imagine você na sua família. Você não toma os cuidados com seu filho. Seu filho está subindo numa cadeira próximo da janela. Aí alguém fala para você, olha, seu filho está subindo na cadeira próximo da janela. Se tiver que morrer, vai morrer. Olha, o seu filho está ali tomando um produto, uma água sanitária ali. Ele está pegando ali, ó, no chão. Uma água sanitária. Não tem problema não. Se tiver que morrer, vai morrer. Senão não morre. Óbvio que não. Né? Tá? Nós temos meios para efetivamente criar um sistema de proteção. Você faz isso dentro da sua casa. Você faz isso dentro da sua casa. Você cria um sistema de proteção, você coloca grade na janela para o seu filho. Tá? Você coloca produtos que podem acarretar o mal, a morte, né? Você toma um cuidado maior. Sim, então é essa a função do Estado. O Estado tem que tomar esse cuidado. Tem que tomar essas medidas preventivas, senão não tem sistema de saúde. Você imagina. Olha, acaba com o sistema de saúde. Quem tiver que morrer, vai morrer. Não é assim. Então, se tiver que morrer, você pegar a doença, vai morrer. Morreu. É da vida. É o destino. Não, não pode ser. Você tem que ter políticas públicas preventivas, políticas públicas adotadas para evitar, prevenir, mas também, veja só, políticas públicas não apenas de contenção, de prevenção, mas efetivamente de cuidado posterior para aqueles que já estão contaminados. E não é só com essa doença, tá? Essa doença é uma doença do momento, mas não é só com essa doença. Isso é feito de uma forma geral. Veja decisões do STF, por exemplo, em relação ao fornecimento de medicamentos pelo Estado. Pelo Estado. Porque a Constituição, assim, garante a efetividade dos direitos fundamentais. Retomando. Então, o objetivo é salvar o maior número de vidas possível e de preservar essas etnias. No que se refere à segunda diretriz, afirmou que a concretização das políticas públicas necessárias depende diretamente da atuação do Ministério da Saúde e também das Forças Armadas, que tem uma função muito importante na proteção à população indígena. Registrou no ponto que as Forças Armadas já vêm atuando nesse sentido, veja, atuam nesse sentido, mediante entrega de cestas básicas, suprimentos, materiais de saúde a diversas comunidades indígenas, em parceria com o Ministério da Saúde, por meio de atenção médica a tais povos. As medidas requeridas implicam a mobilização de múltiplas instituições e agentes. Então, veja só. Nós temos uma situação de estado de coisas em que a solução do problema não depende de uma única autoridade, de um único poder, mas diversas autoridades, diversos poderes, diversos órgãos, diversas instituições. Por isso que é necessário esse diálogo, que as instituições cooperem na realização, na promoção desse fim constitucional, o fim último, na proteção da saúde, na proteção da vida. Você deve se lembrar uma decisão do STF recente que fez referência ao chamado estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. Então, disse o STF na decisão que o sistema carcerário no Brasil não alcança o mínimo, não é o máximo, o mínimo necessário para se garantir a dignidade dos detentos. Você pode pensar, professor, lá vem aí com esse tal de garantismo. Não falei nada de garantismo. Estou falando de Constituição. Não estou falando que o preso tem que ter ar-condicionado, tem que ter lá um frigobar. Não é isso. Mas ele tem que ter um mínimo de dignidade. Porque a sanção penal, gostando ou não, é a restrição da liberdade. Não é a tortura na prisão.
Não é o abuso sexual que ele eventualmente sofre na prisão. Não é comer uma comida estragada. Não é dormir em pé. Ele não precisa comer caviar. Mas também não precisa comer uma comida com bicho. Talvez os mais novos não se lembrem, né? Mas teve um caso aqui no Rio de Janeiro, que era o rei das quentinhas. Não sei se vocês se lembram. Ele fornecia quentinhas para o sistema penitenciário. Fornecia quentinhas, tá? Com bicho dentro, literalmente. Claro que eu sei que a gente tem muitas vezes, principalmente daqueles criminosos mais violentos, né? A gente tem aquele ódio. Você devia morrer, tem que comer mais é com bicho mesmo. Mas não é essa sanção estabelecida pelo sistema jurídico. E digo mais, não é essa sanção estabelecida pelo sistema jurídico em nenhum lugar do mundo. Você tem alguns lugares, né, mas que não servem de exemplo. Tem alguns lugares que não servem de exemplo. Irã, esses países fundamentalistas islâmicos, China, que torturam, que matam, amputam os membros. Mas não é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Itália, que pode ter uma punição mais ou menos severa, mas uma punição que garante o mínimo de dignidade. Mesmo no sistema americano, por exemplo, você tem lá um sistema penitenciário, né, muito mais digno do que o nosso. Então há um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário que demanda uma atuação conjunta. Não demanda a atuação de um único ator, de um único poder, de um único agente, de uma única instituição, de uma única autoridade. Não. Essa atuação conjunta de todos os poderes do Estado, de todos os órgãos constitucionais, instituições constitucionais, autoridades que tenham referência em relação àquele tema, àquele assunto. Aqui é algo parecido. Essa situação de estado de coisas inconstitucionais. Então, as medidas requeridas implicam a mobilização de múltiplas instituições e agentes, com expertise técnica, olha lá. Porque o judiciário não conhece tudo. Ótimo que seja assim. Com expertise técnica, experiência em suas respectivas áreas de atuação, cada qual na sua área de atuação. Eu costumo até brincar nesse ponto, né? Às vezes eu vejo alguns professores, outro dia um professor colocou um anúncio, né? Um anúncio, uma arte, uma publicidade, enfim. E ele dava aulas de constitucional, administrativo, medicina legal, direito civil, processo civil. Eu falei, pá, uma coisa errada aí, né? Então você pode eventualmente, né, dar aula de penal, processo penal, já complica, hein? Já complica, tá? Porque normalmente você vai ser especializado em penal, você vai conhecer processo penal para você atuar, mas não significa que você conheça processo penal na essência para dar aula de processo penal. Mas são matérias afins. Agora, outras matérias não têm essa relação. Então é muito mais difícil que o indivíduo consiga dar aula de constitucional, de administrativo, de medicina legal, de civil, de tributário, de processo civil. Eu não conheci nenhum gênio assim na minha vida. Se vocês conhecerem, por favor, me informem. Não conheci. Nós tivemos aqui já Rui Barbosa, Pontes Miranda, gênios do direito, né, se a gente pode chamar assim, José Afonso da Silva, Hungria, Damásio de Jesus, enfim, né, os civilistas. Então, cada um na sua área de atuação, na sua expertise. Demanda a tomada de posição sobre temas a respeito dos quais as capacidades institucionais do Supremo Tribunal Federal podem ser limitadas. Então, reconhece que o Supremo Tribunal Federal não tem a capacidade limitada para analisar toda e qualquer situação. Portanto, é imprescindível que se estabeleça uma interlocução. Veja, o diálogo entre os órgãos distintos, entre os distintos órgãos do Poder Executivo e o Poder Judiciário. Olha aqui novamente a teoria do diálogo institucional. Interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Para que busque, tanto quanto possível, uma solução consensual.
Diálogo não é briga, é busca de consenso para o problema sob exame. Relativamente ao terceiro fundamento, observou que cada comunidade possui particularidades, circunstâncias e culturas próprias. É preciso permitir que esses povos expressem suas necessidades e auxiliar o Estado na busca de soluções cabíveis. Por óbvio, a gente tem que ouvir a respectiva comunidade. Por essa razão, toda e qualquer decisão que envolva povos indígenas deve assegurar também um diálogo intercultural. Não somos nós que vamos dizer como os indígenas têm que viver. Nós não queremos que os indígenas digam como nós temos que viver. Então nós temos que ouvi-los. Aquele ponto que eu falei para você, a questão do lugar de fala, né, uma expressão muito utilizada no momento atual, exatamente isso. Diálogo intercultural. Existe, inclusive, tratado de direito internacional ratificando e internalizado pelo Brasil, pelo Brasil, que determina que decisões acerca da proteção da vida, da saúde e do meio ambiente que envolvam os povos indígenas devem necessariamente ser tomadas com a sua participação. Convenção da OIT. Organização Internacional do Trabalho. Esclareceu terem sido formulados pedidos específicos em relação aos povos indígenas em isolamento ou de contato recente, bem como pedidos que se destinam aos povos indígenas em geral. Não obstante, tenha reputado todos os pedidos relevantes e pertinentes, entendeu que nem todos poderiam ser integralmente acolhidos no âmbito precário de uma decisão cautelar ou satisfeitos por simples atos de vontade, pois exigem planejamento adequado e diálogo institucional entre os poderes. Então aqui nós temos uma posição de autocontenção do judiciário, olha só. Self-restraint, autocontenção. Então aqui, autocontenção do poder judiciário. Self-restraint, autocontenção do poder judiciário. A decisão diz, olha, eu não posso tudo. Então existem pedidos que eu não posso deferir, porque é necessário que se instaure esse diálogo com os demais poderes do Estado. Então é uma medida também em que se adota uma posição de autocontenção do poder judiciário, evitando, no possível, o ativismo judicial indevido que a gente tanto critica. No que respeita ao pedido de criação de barreiras sanitárias, formulado em favor dos povos indígenas, em isolamento ou de contato recente, considerou que a opção pelo não contato decorre de direitos desses povos à autodeterminação e constitui uma forma de preservar sua identidade cultural e suas próprias organizações, usos, costumes e tradições. Então eles têm esse direito a não contato. Então, direito a não contato. Por isso, o ingresso de qualquer membro exógeno à comunidade, sem a sua autorização, constitui ilícito. Tais povos têm direito ao isolamento e o Estado tem o dever de garantir. Então, eles têm direito de ficar isolados. Ah, mas eu quero fazer uma instância turística. Não pode, ele tem o direito de ficar isolado. Então, tais povos têm direito ao isolamento e o Estado o dever de assegurá-los. Ademais, na atual situação, como uma pandemia em curso, os povos em isolamento de contato recente são os mais expostos ao risco de contágio e de extinção. Ou seja, mais uma razão que reforça esse direito constitucional à autodeterminação, que tem como desdobramento o próprio direito ao isolamento. Isso decorre da condição de vulnerabilidade imunológica e sociocultural. De acordo com as diretrizes internacionais da ONU, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a medida protetiva mais eficaz a ser tomada em favor de tais povos é assegurar-lhes o isolamento da sociedade envolvente, por meio de barreiras ou cordões sanitários que impeçam, inclusive com o uso da força, se necessário, o acesso de estranhos às suas terras. Aqui no Brasil, principalmente, o perigo maior, garimpeiros, né?
No ponto, reconheceu a presença de perigo na demora, dado que há risco iminente de contágio, caso não se criem mecanismos de contenção do ingresso nessas terras. Afirmou que os recursos materiais e de pessoal a serem utilizados nas barreiras, sua localização, protocolos sanitários, a serem empregados pelos agentes do Estado e demais especificações devem ser determinados pela União. A União é que vai dizer o que vai fazer. Por meio de elaboração de um plano. A União é que vai elaborar o plano. Ouvidos os membros integrantes da referida sala de situação. Com base nos princípios da precaução e da prevenção, o relator reconheceu também a verossimilhança do direito à criação de uma sala de situação e perigo na demora. A criação dessa sala de situação para gestão de pandemia, no que respeita aos povos indígenas e de recente contato, é prevista em norma federal, expedida pelo Ministério da Saúde. Então, veja que ela consta em norma federal do próprio Ministério da Saúde. Portanto, não há que se falar, olha novamente a autocontenção judicial, que está falando, não sou eu que determino, já é previsto em norma federal. Olha só. Então, não há que se falar em interferência do judiciário sobre políticas públicas, mas sim em mera implementação judicial de norma federal que não está sendo observada. Veja que essa decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou muito cuidado, né, para evitar criticar a decisão no sentido de dizer que é um ativismo judicial. O judiciário está dizendo como deve ser a política pública. Não, ele está dizendo, tem norma federal. Não sou eu o Poder Judiciário. Tem norma federal que determina. E não está sendo cumprida. Então aqui o judiciário vai controlar, veja só, o cumprimento de um comando legislativo, de um comando normativo, seja estabelecido na Constituição, estabelecido em uma norma federal, quando descumprido pelos poderes do Estado. Não é aqui o judiciário que está criando nada. Isso já existe estabelecido previamente, no caso, inclusive, em normas federais. Deferiu, nessa mesma linha, o pleito de participação indígena na sala de situação. Haja vista o seu respaldo pela Convenção 169 da OIT. A Convenção prevê ainda que o poder público deve assegurar os meios necessários para que as instituições responsáveis pela administração de programas no interesse dessas comunidades funcionem adequadamente. Essa norma acolhe o pleito de participação da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal, que poderão apoiar os representantes dos povos indígenas. A Defensoria, por seu papel na defesa dos necessitados, e o Ministério Público, por seu papel na defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, que são estabelecidos constitucionalmente. No que tange ao pedido, dirigido aos povos indígenas em geral, de retirada de invasores das terras indígenas indicadas, julgou presente a verossimilhança do direito alegado, dizendo que a presença desses grupos em terras indígenas constitui violação do direito de tais povos ao seu território, à sua cultura e uma ameaça à sua vida e à sua saúde. Observou que essas invasões se deram para o cometimento de crimes. Então, aqui, mais uma razão óbvia que essas ações devem ser coibidas. Como? Desmatamento, extração ilegal de madeira, garimpo ilegal. A remoção, portanto, é medida imperativa, imprescindível e dever da União. Olha aqui, dever é um dever. Então não há escolha da União entre fazer e não fazer, sendo inaceitável a inação do governo federal em relação a esse fato. No entanto, admitiu que a situação não é nova. Ou seja, está dizendo que não é nova, não é só esse governo e não tem relação apenas com a pandemia. Aqui foi uma decisão, uma manifestação que contemporiza um pouquinho, né, para baixar um pouco o conflito político que a gente vive. Está dizendo, olha só, esse governo não está fazendo o que deve fazer. Mas antes que o governo diga,
que os outros governos não fizeram, eu já estou dizendo, os outros também não fizeram. Ou seja, o fato de os outros governos não terem feito não significa que esse governo também possa deixar de fazer. Ah, professor, mas não controlou a época? Se não controlou a época, foi uma falha de quem podia levar a questão ao judiciário. Existe o princípio da inércia da jurisdição. Mas havia sim um certo controle à época também. Agora, o fato de não ter controlado a época, o fato do outro não ter feito o que era determinado para se fazer, não legitima que esse pratique a mesma inconstitucionalidade ou deixe de cumprir comandos constitucionais. É mais ou menos aquela ideia, né? Ah, mas o outro também roubou. Sim, o outro também roubou. Ah, mas meu vizinho aqui também matou, posso matar. Meu outro vizinho também roubou, posso roubar. Não, não é isso. Ah, mas ele não foi punido. Por que você é punido? Não, se ele não foi punido é porque não. Quem deveria puni-lo não o fez à época. Isso não legitima que você também não seja punido. Então a decisão foi inteligente nesse ponto. Porque ela já está dizendo, olha, não adianta nem vir com a resposta e dizer que o outro governo também não fez. Primeiro, porque eu não estou analisando outro governo. Eu estou analisando uma situação concreta, atual. Não estou analisando o que se fez ou o que se deixou de fazer. Estou analisando agora, o momento, o que se fez ou deixou de fazer em governos anteriores. Estou analisando o que se fez ou deixou de fazer agora. Agora. Se eu quiser analisar o passado, eu posso, mas é uma outra ação, uma eventual responsabilização das autoridades. Mas eu quero saber resolver esse problema nesse momento. Então foi inteligente o ministro Luiz Roberto Barroso quando destacou que não era um problema apenas desse governo, tá? Mas é também um problema desse governo. Então, seguindo lá, no entanto, admitiu que a situação não é nova e não guarda relação apenas com a pandemia. Trata-se de problema social gravíssimo, que ocorre em diversas terras indígenas e unidades de conservação, de difícil resolução, dado o grande contingente de pessoas, mais de 20 mil invasores em apenas uma das áreas. Olha só, gente, que absurdo. Mais de 20 mil invasores em apenas uma das áreas. E o elevado risco de conflito armado, mesmo porque esses invasores, eles matam os povos indígenas. Não há como equacionar e solucionar esse problema nos limites de uma medida cautelar. Porém, a União deve se organizar para enfrentar o problema que só faz crescer e formular um plano de desintrusão. Então, está dizendo, União, você tem que apresentar esse plano. Acrescentou que cria risco de contágio e ingresso de pessoas estranhas às comunidades indígenas, inclusive de equipes médicas do Ministério da Saúde e das Forças Armadas. Há, portanto, considerável perigo em mora inverso na determinação da retirada como postulado, já que implicaria o ingresso das forças militares e policiais em terra indígena, com risco de conflito armado durante a pandemia, ou epidemia, como eu ia dizer, né? Já virou pandemia faz tempo, e, por conseguinte, poderia agravar ameaças já existentes à vida de tais povos. Assim, julgou recomendável que se considere por hora a medida emergencial de contenção e isolamento dos invasores em relação às comunidades indígenas, ou providência alternativa apta a evitar esse contato. A decisão é bastante extensa. O relator também vislumbrou verossimilhança do direito alegado e do perigo da demora. Fumboni iuris, famoso fumboni iuris, e o perigo in mora. Relativamente ao pleito de extensão do subsistema de saúde indígena, também aos indígenas urbanos não aldeados e aos indígenas aldeados residentes em terras indígenas, cuja demarcação e homologação ainda não foram concluídas pelo poder público. Então eles teriam direito também a esse subsistema. Salientou que a Secretaria Especial de Saúde Indígena limitaram o atendimento por esse subsistema apenas aos indígenas aldeados. Então eles limitaram. Aqui está determinando a ampliação. Residentes em terras indígenas homologadas. Esclareceu que no tocante aos indígenas aldeados residentes em terras não homologadas, a alegação de que podem recorrer ao SUS geral, Sistema Único de Saúde Geral, é de viabilidade duvidosa, já que se trata de povos, ou seja, dizer que eles podem recorrer ao SUS não é verdadeiro. Mesmo porque, veja só,
trata-se de povos situados em locais de difícil acesso, sem capilaridade de postos de saúde e hospitais, com práticas culturais, idiomas e eventuais particularidades que o SUS geral, Sistema Único de Saúde Geral, não é habilitado para atender. Portanto, o acesso ao citado subsistema deve ser imediato. Quanto aos indígenas urbanos não aldeados, observou que são remetidos ao SUS normal, o qual, no entanto, é desconhecedor de suas necessidades específicas e particularidades culturais. Entretanto, tendo em conta que o subsistema precisará passar por uma considerável readequação que tende a absorver parte significativa de sua capacidade institucional, ao passar a atender de imediato os indígenas aldeados localizados em terras não homologadas, que não eram alcançados por seu serviço, o relator entendeu haver perigo na demora inverso no deferimento imediato da cautelar em fase de eventual sobrecarga do referido subsistema. Por essa razão, determinou a extensão dos serviços do subsistema aos povos indígenas não aldeados por hora, quando verificada a barreira de acesso ao SUS em geral. Então, determinou o acesso ao sistema por hora, quando verificada a barreira de acesso ao SUS de uma forma geral. O ministro Luiz Roberto Barroso concluiu pela necessidade de elaboração e do monitoramento de um plano de enfrentamento da pandemia para os povos indígenas brasileiros, com a participação dos representantes dessas comunidades. Salientou que, a fim de assegurar o diálogo institucional e intercultural, por um lado, e de se observar os princípios de precaução e da prevenção, por outro, cabe à União, olha lá, cabe à União a formulação do referido plano. Não é o Judiciário que vai reformular o plano. Com a participação do Conselho de Direitos Humanos e representantes dos povos indígenas. Vencidos parcialmente o ministro Fachin, que deveria eliminar em maior amplitude, hein? O Fachin concedia em maior amplitude do que foi conferida. E o ministro Ricardo Lewandowski, que também concedia na mesma extensão, mas estabelecia prazos para a efetivação dessas políticas públicas. Portanto, também em maior extensão. A DPF 709, referendo à medida cautelar, relator ministro Luiz Roberto Barroso.